A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos mais uma vez com a proposta desta feita de estarmos comentando a lição de jovens, a segunda lição desse trimestre, onde tem a proposta no livro de Atos dos Apóstolos, falar sobre a temática poder, cura e salvação, o Espírito Santo agindo na igreja em Atos. E a lição de número 2, ela tem o título "E todos foram cheios do Espírito Santo". O comentário vai estar sendo baseado no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que é um momento ímpar na vida da igreja, que foi a chegada do Espírito Santo para ministrar e administrar a igreja do Senhor. O texto do dia está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 4, o qual diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem". Em síntese, a lição ela está subordinada ao seguinte pensamento: conforme havia prometido Jesus no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, todos foram cheios e falaram novas línguas. Tá? O texto bíblico que está subordinado à lição está no capítulo 2, dos versículos de 1 a 13. E a lição ela vai estar dividida também em 3 tópicos distintos, que está de acordo com os objetivos da lição. E o primeiro subtópico, ele traz a seguinte descrição: expectativa para a promessa. Ou seja, então neste primeiro tópico, a proposta é mostrar como esse fato histórico, que foi a descida do Espírito Santo, marcou o início das atividades da Igreja de Cristo aqui na Terra. É interessante que o professor, ao debruçar sobre este tema, ou esta temática, deva ter em mente o raciocínio teológico ou da revelação divina acerca desta promessa. Quando nós recorremos a Lucas capítulo 24 e lemos ali dos versículos 44 até o versículo 49, nós vamos ter esta ideia. Principalmente o versículo de número 49, ele vai nos dizer o seguinte: Jesus dizendo: "Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder". Atos, capítulo 1, versículos 4 e 8, nós temos as seguintes declarações do próprio Senhor Jesus também. "E estando com eles, determinou lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a que disse ele que de mim ouvistes". Versículo 8: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra". Tá? Então estas foram palavras registradas por Lucas, do Cristo
ressurreto, Jesus Cristo após a sua ressurreição. Tá? Então, quando nós, diante dessa expectativa da promessa, eles tinham uma promessa feita por Jesus Cristo em que eles podiam confiar. Quando vamos pegar simplesmente a sequência, o raciocínio central de Lucas 24:49 com Atos 1 e 8, que é assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Em Atos 1 e 8, e disse ele, que de mim ouvistes. Ou seja, então Jesus foi o portador desta promessa. Ele que anunciou aos discípulos e à igreja que Deus haveria de enviar o Espírito Santo sobre eles, tá? Então, Jesus aqui ele está ratificando a promessa que a igreja ela seria revestida de poder, ou a virtude do Espírito Santo estaria sobre eles. E era a promessa que Deus havia feito, e eles deveriam esperar esta promessa. Deveriam esperar esta promessa. E quando nós recorremos ao Evangelho de João, a partir do capítulo 14, que é as últimas instruções que Jesus está dando aos seus discípulos, nós podemos entender ou perceber esta realidade. Nós podemos perceber esta realidade. E é isto que nós precisamos ter em mente. Então, lá em João capítulo 14, versículos 25 e 26, nós encontramos a seguinte expressão do Senhor Jesus: E tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas estas coisas. Então ele fala aqui do Espírito Santo que o Pai ele vai enviar, que é uma promessa. E nos versículos 16 e 17 de lá de João 14, ele vai dizer o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aí ele faz referência que é o Espírito da verdade. E lá em João 15, versículos 26 e 27, ele diz: E quando vier o Consolador da parte do Pai, que vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, uma das ideias que nós temos é que toda promessa, ela causa uma expectativa, E quando nós paramos para imaginar ou pensar sobre expectativa, ela costuma estar associada a uma possibilidade razoável de que aquilo que vai acontecer. Então, expectativa é estar aguardando ou ter em vista, baseados em uma esperança sobre a promessa que foi feita. Tá? Então, Jesus ele faz a promessa, e quando agora ele está retornando para o Pai, ele fala da eminência do cumprimento desta promessa, quando ele diz que eles deveriam ficar em Jerusalém até que eles esperassem a promessa do Pai, que haveria de vir sobre eles. Então, eles estavam unidos dentro desta expectativa. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 1 e versículo 14, ele vai capítulo 1 e versículo 14, e vai dizer que todos os cristãos, os crentes,
que ouviram esta promessa, que estavam nesta expectativa, todos estes perseveravam unanimemente em um mesmo propósito. Isso quer dizer, em oração e súplicas, aguardando aí, então, o cumprimento desta promessa. E o primeiro tópico da lição, ele está subdividido em 3 subtópicos, que é unidos em um mesmo propósito, depois a oração indispensável para o cumprimento da promessa, e depois o subtópico 3, a imprevisibilidade da sua chegada. Eles tinham uma promessa, tinha que aguardar. Tá? Então, quando nós olhamos para esse tópico, todos unidos em um mesmo propósito, unidade é uma das características da Igreja de Jesus Cristo. Quando nós recorremos a João, capítulo 17, versículo 23, o Senhor Jesus, na sua oração, ele diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens me amado e a eles como tens amado a mim. Tá? Então, a ideia da igreja primitiva era a sua unidade, ou seja, a unidade é uma ação coletiva que tende a um único objetivo, é coesão, integração e união. Tá? Quando se fala em unidade, isso não significa que todas as pessoas elas eram iguais, eram pessoas diferentes, tá? Mas, no entanto, elas tinham um pensamento comum, elas haviam recebido esta promessa e todos eles que ali estavam, homens e mulheres, estavam aguardando a promessa do Pai. Eles estavam em uma unidade perfeita diante daquilo que Cristo representava para eles, diante da salvação que haviam recebido, da esperança da vida eterna e diante também da ordem que Jesus havia dado a eles acerca da grande comissão. Uma outra coisa que se destaca aqui é que a oração é imprescindível para o cumprimento da promessa. Não obstante eles estarem vivendo em uma unidade perfeita, mas esta unidade ela precisava ser regada, ser mantida através de uma vida de oração e súplicas. Quando nós lemos Marcos 16 e 19 e 20, nós temos o seguinte registro de Marcos. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, referindo aos discípulos, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Tá? Mas quando se lê o relato de Marcos, parece que quando Jesus subiu aos céus, eles já iniciaram a pregação do Evangelho. Mas quando nós recorremos ao Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o versículo de número 50, 51 e 52, nós vamos ver como isto aconteceu. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, no relato de Lucas: e levou-os para fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. A ideia é que Jesus abençoou os discípulos, e aconteceu, versículo 51, aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam no templo louvando e bendizendo o Senhor. Amém. Então a ideia
que se tem é que Jesus abençoou os discípulos. Depois de abençoar, Jesus teve a sua ascensão aos céus, e aí os discípulos voltaram com júbilo para Jerusalém, e a Bíblia diz que eles estavam no templo louvando e bendizendo ao Senhor. Já em Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer que, além deles terem discutido sobre a questão de quem assumiria o lugar de Lucas, eles fizeram isso com oração, com a ajuda do Espírito Santo, mas também eles estavam orando, aguardando a promessa de Deus, tá? Aguardando a promessa de Deus, que era a vinda do Espírito Santo. Então eles estavam uma vida de unidade, uma vida de oração, mas o subtópico 3 aqui diz que eles não sabiam qual era o momento em que o Espírito Santo haveria de vir. Era imprevisível, mas eles confiavam na palavra do seu mestre. E é por isso que o versículo 14 vai nos dizer que todos esses perseveravam na expectativa da chegada do Espírito Santo, mas eles não sabiam quando chegaria, como seria essa chegada do Espírito Santo e como é que eles haveriam de perceber a chegada do Espírito Santo. Então nós vamos perceber que Deus escolhe uma data específica, que era o dia da festa do Pentecostes, quando Lucas vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, tá? Que era o 50º dia após a Páscoa, tá? Foi quando Deus, na sua soberania, ele decide que seria este momento, razão pela qual o movimento carismático da igreja, o movimento da igreja do poder do Espírito Santo, é que recebe esta nomenclatura Pentecostes, porque foi o dia em que o Espírito Santo ele desceu, que ele veio sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Daí depois nós vamos trabalhar com o tópico de número 2, que vai nos dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. E aí nós temos 3 subtópicos, que são sinais da presença do Espírito Santo, falando em outras línguas e alcançando outras nações. Vocês se lembram que eu disse momentos atrás que eles não sabiam como isto haveria de acontecer, quais seriam os sinais notórios que o Espírito Santo estava sobre eles, tá? Então, quando nós lemos, seguindo aí o capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos, dentro da proposta da lição, que neste tópico tem a proposta de destacar os sinais que ocorreram no Pentecostes, que evidenciaram que todos os que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo, tá? Então, o cumprimento da promessa, ela foi acompanhada com alguns eventos fenomenais. Houve alguns fenômenos que marcaram o momento em que o Espírito Santo estava vindo sobre a igreja. Então, haja vista que a chegada do Espírito Santo estava bem naquela palavra de Jesus, que o Pai enviará em meu nome. E foi como um derramamento que tornou a cada pessoa cheia ou plena do Espírito Santo. Eles receberam a plenitude
Atos 2 e 4 vai dizer: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas nós vamos ver que ocorreram ali alguns sinais. Os versículos 2 e 3 diz o seguinte: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, uma das coisas que nós precisamos ter em mente aqui é que o corpo humano, no seu sentido sensorial, ele é composto, que se chama dos 5 sentidos. No sistema sensorial, ele é composto dos 5 sentidos. E nós vamos ver que pelo menos 3 destes sentidos, eles foram acionados sobre aqueles que ali estavam. Tá? Que processou essas informações e que eles tiveram consciência que aquele fenômeno, além do sobrenatural, de falar em outras línguas, que eles perceberam que algo diferente estava naquele momento acontecendo. Então, o versículo 2 vai falar de um som. Tá? Então, você tem a questão da audição. Veio do céu um som como de um vento. Os ouvidos são os órgãos responsáveis pela audição, na medida em que se detectam sons, ruídos e barulhos do exterior. Então, a ideia que tem aqui é que os crentes ali, eles perceberam, tá? Este som foi processado, eles conseguiram codificar, tá? Que era um som como de um vento veemente que encheu toda a casa. Tá? Uma outra coisa que nós vamos perceber aqui é que eles perceberam que todo o local foi preenchido por aquela sensação de um vento veemente. Tá? Aí você tem o tato, né? O veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Eles sentiram, então, aí, pelo movimento do vento, caracterizando pela sensação de toque na pele. Tá? Então, eles conseguiram codificar esta questão. E uma outra sensação que eles tiveram, captado pelo sistema sensorial, é que eles viram, a visão foi aguçada ali, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo e que pousavam sobre cada um deles. Então, sobre todas aquelas pessoas que ali estavam, eles perceberam pela visão que tinha línguas como que de fogo sobre eles. Então, estas percepções do sistema sensorial estava também intimamente ligados com a alma redimida daquelas pessoas, onde foi acionado ali também as faculdades da alma, que eles estavam pensando na promessa, e se eles estavam pensando na promessa, o sentimento deles estavam voltados para essa promessa, aguardando, e a vontade deles, porque eles estavam ali em unidade, em oração, é porque eles queriam receber. E por outro lado, o espírito humano deles também estava compungido, porque você tem através do Espírito, o Espírito humano, uma vida de comunhão com Deus, uma fé ativa. Então você percebe que a unidade e a vida de oração, ela torna-se o ambiente propício para as manifestações de Deus no contexto da igreja. Então, daí nós vamos perceber
que aí eles falarem em outras línguas, tá? Porque todos foram cheios do Espírito Santo, trata aqui de uma ação, primeiramente no âmbito coletivo, da unidade dos irmãos, da vida de adoração, que todos foram cheios, e trata também de uma ação individual, é uma experiência pessoal de cada um dos que ali estavam, da visitação pessoal do Espírito Santo sobre as suas vidas, que cada um começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E a plenitude do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, ele concedeu ali este fenômeno que foi em falar em outras línguas, como ele está descrevendo. Tá? E a partir daí, o que acontece com esse revestimento de poder, se iniciou ali uma nova dinâmica da igreja, que era a querigma, a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo, o que fez Pedro. E ali estava representado também com aquelas pessoas que foram atraídas ali, representadas nações, e que demonstra que o Evangelho, que a grande comissão, ela realmente atingir todas as nações sobre a autoridade do nome de Jesus e o poder do Espírito Santo. Muito bem. E aí nós vamos ter, partindo para o último tópico, que é o propósito do Espírito Santo. Tá? E quando nós olhamos para o objetivo, é mostrar o propósito do Espírito Santo na vida do crente. Na vida do crente. Então, toda pessoa nascida de novo, ela tem o Espírito Santo. E aqui nós precisamos ter uma noção para nós não fazermos confusão aqui. Quando nós recorremos novamente lá a João capítulo 14, versículos 16 e 17, vejam só que João escreve: palavras do Senhor Jesus. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então vamos perceber aqui que Jesus, ele já estava falando ali com o colegiado, com os seus discípulos, pessoas que haviam nascido de novo, pessoas que já tinham o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que promove o novo nascimento, aquele que nasce da água e do Espírito. E aqui o Senhor Jesus diz assim que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas diz aos discípulos: vocês já o conheceis, porque habita convosco. Ele já está habitando em vocês, porque foi ele que operou o novo nascimento. Mas ele dizia, ele estará convosco. Está fazendo aqui uma referência à promessa do Espírito Santo, o revestimento de poder, de capacitação da igreja para a realização da grande comissão e de todas as demais tarefas que a igreja estava incumbida. Então Jesus, ele fala do Espírito Santo, ou da promessa, como um outro Consolador, para que ficasse com eles para sempre, uma vez que eles já haviam passado pelo processo do novo nascimento. Ou seja, o salvo em Cristo Jesus, ele é templo do Espírito Santo. E é no momento em que a pessoa recebe a plenitude de Cristo para a salvação, tá? Para a salvação. Quando nós recorremos a João capítulo 1, versículos 16 e 17,
Diz o seguinte, e todos nós recebemos também da sua plenitude, ou a plenitude de Cristo, com graça sobre graça, porque foi lhe dado, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. Então, uma das coisas que nós devemos ter em mente, que os crentes que estavam reunidos na unidade, em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo, eram pessoas cheias de Cristo. A plenitude da salvação, a realização da salvação já era recorrente na vida daquelas pessoas. E agora elas estavam aguardando a manifestação do outro Consolador ou a vinda do Espírito Santo para que eles fossem revestidos de poder, para que pudessem então realizar toda a obra, todo o trabalho do Senhor Jesus Cristo ou da igreja aqui na terra. É por isso que no tópico de número 2 vai dizer o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder. Tá? Então o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele deu o quê? Autoridade aos discípulos e, consequentemente, à igreja, que está implícita na denominada a grande comissão. A autoridade no nome de Jesus. Vejam isto lá em João capítulo 15, versículo 5 e depois o versículo de número 16. E depois, se você fazer uma análise cuidadosa de todo o capítulo 15, você vai ampliar esta visão. João 15, 5. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome perdides ao meu Pai, vos conceda. Então, os discípulos tinham aqui a autoridade do nome de Jesus. É por isso que quando a pessoa ela vai expulsar demônio tal, vai ordenar a impor as mãos para a cura, ela faz isto em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo tem a ver com a vida e a missão da igreja. É o recebimento de poder para a realização das tarefas, poder, porque eles teriam que receber a plenitude do Espírito Santo, porque Jesus diz, ele estará em vós, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ele estará em vós. Tem aqui em vista que o ministério do Espírito Santo é o plano e o poder do Espírito Santo nas ações da igreja. Ele que distribui os dons espirituais na igreja, os dons ministeriais, faz prosperar o fruto do Espírito responsável pela santidade. É uma ação do poder do Espírito Santo em nós. Então a experiência do Pentecostes, ela traz pelo menos 3 elementos que a igreja ela precisa ter em mente e não abrir mão disso. Vejam só, leiam comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Vejam só que diz Lucas aqui. E disse-lhes, o registro de Lucas, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos estão longe e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então nós vemos aqui 3 coisas necessárias na ação da igreja. Aquele que ingressa na igreja
Primeiramente, ele precisa passar pelo verdadeiro arrependimento, prioridade de salvação. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados. Ser batizado conforme a autoridade de Jesus. E qual foi o ensinamento que Jesus deixou? Que o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então a experiência do Espírito Santo, ela não pode ser separada da experiência prévia da salvação. Segundo lugar, o dom do Espírito Santo está disponível a todos os salvos. Então aquele que se arrepende, recebe Jesus para o perdão dos seus pecados, tá? Então ele tem a possibilidade de receber o dom do Espírito Santo. Tá? No ato da salvação, ele recebe o Espírito Santo, mas o revestimento de poder para que ele possa realizar a obra de Deus a contento. Em terceiro lugar, diz assim, que tanto a salvação e como o revestimento do poder do Espírito Santo não tem barreiras. Tá? Não tem barreiras. Diz assim, porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, o chamar. Tá? Então, partindo desse princípio, o Espírito Santo ele vai atuar como o guia e o santificador da igreja. Como guia e santificador da igreja. Tá? Então, o Espírito Santo ele só vai atuar em uma vida que passou pelo verdadeiro arrependimento, que tem Jesus, a plenitude da salvação em si, que é os aspectos da salvação, que através da aplicação do sacrifício de Cristo e a obra redentora pelo Espírito Santo na vida da pessoa, e o revestimento do poder do Espírito Santo para que ela possa, então, realizar todo o trabalho do Senhor. Eu acho muito interessante, lá em João capítulo 16, versículos 13 a seguir, diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e ele vô-lo há de anunciar. Então vocês percebem aqui a harmonia da Santíssima Trindade na ação da igreja, na disciplina da igreja, na seleção de obreiros na igreja, nas orientações da igreja. Há uma operação do Espírito Santo administrando, tá? O Espírito Santo como guia e como o santificador da igreja. Tá? Então, quando nós temos em mente esta proposta de Deus, analisando o livro de Atos dos Apóstolos e, consequentemente, a igreja em toda a sua história, nós precisamos ter sempre isto, que aqueles que agregam a igreja, primeiramente, precisam arrepender dos seus pecados e receber a obra da salvação, a obra da redenção, que é uma ação pelo sacrifício de Cristo através do Espírito Santo, e ser revestido do poder do Espírito Santo, com todos os dons, a manifestação de línguas, dos dons de sabedoria e assim por diante, para que a igreja ela possa atuar dentro da proposta que o próprio Senhor Jesus Cristo propôs para nós. Tá? Então, que o Senhor possa abençoar a cada um dos professores e que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.